Bom, retomando aqui, a gente lembra que no vídeo passado a gente fez o download do Visual Studio Community. Aqui está aquele que eu tinha falado que é o baixador completo do Visual Studio e eu vou executar ele agora. A grande questão é que no meu computador eu já tenho instalado o Visual Studio, então uma tela ou outra pode parecer um pouco diferente da que vocês vão ver, mas no final das contas dá para acompanhar numa boa, tá? Então o que a gente faz? Eu baixei o instalador, eu venho aqui e dou um duplo clique no Visual Studio. Ele vai aparecer uma tela que nem essa aqui, controle de conta do usuário, eu clico em sim, e aí ele vai falar que antes de começar a gente precisa definir algumas coisas, para saber mais veja a documentação, eu vou clicar em continuar. Nessa hora, no de vocês, ele vai aparecer baixando e instalando. Como o meu aqui já está instalado, ele não vai ter muito o que fazer. No de vocês pode demorar um pouquinho, porque de fato ele precisa baixar todo aquele instalador do Visual Studio e depois ele precisa instalar no seu computador. Varia um pouquinho na potência do seu computador e na velocidade da sua internet, tá? Como eu já tenho instalado o Visual Studio aqui no meu computador, ele indica que eu já tenho instalado, mas que eu posso modificar. E quando eu clicar aqui nessa tela modificar, vai ser uma tela muito parecida com a que vocês vão ver no seu computador, que é essa daqui. Veja bem, o Visual Studio é uma IDE, ou seja, aquele programa que faz programas de computador, muito completo. Ele tem capacidade para programar muitos tipos de aplicação. Então, você tem que selecionar só aquilo que você vai usar de fato. E aqui no primeiro módulo e mesmo no segundo módulo, dependendo da escola, a gente continua usando o Visual Studio também no segundo módulo, dependendo até da escola no terceiro módulo, a gente vai adicionando com o tempo algumas funções. Eu não preciso instalar tudo que o Visual Studio tem direito, tá? Você não vai perder muita coisa nesse primeiro módulo, pelo menos. No segundo módulo, dependendo da escola, aí o professor vai escolher outras tecnologias, tá? Então a gente vai um passo de cada vez e é importante que você veja o que de fato você precisa para não ficar sobrecarregando o seu computador, nem fazendo muito download e assim por diante. Então olha só, com o Visual Studio, essa versão, Visual Studio Community, e também a Enterprise e tal, aquela versão que não é o Visual Studio Code, tá bom? Eu tenho aqui como programar para web, sim, eu falei que o Visual Studio Code também é para programar web, mas é HTML, CSS, JavaScript, PHP, com alguns plugins você consegue inclusive fazer mais programação com outras linguagens, mas com o Visual Studio completo, eu consigo fazer programação de sites usando essa tecnologia ASP.NET, eu consigo programar para esse Azure, lembra que eu tinha falado lá naquela aula da documentação, que é a nuvem da Microsoft, muito poderosa. Posso programar em Python e o Node.js. Tá, isso não é o caso agora. Técnica de programação é o básico da programação, então não é o caso aqui. Agora, nessa área de trabalho de dispositivos móveis, essa é a parte que você precisa prestar atenção. O que eu recomendo para vocês de TP, técnica de programação, primeiro módulo, que você clique somente nessa opção aqui, ó, desenvolvimento para desktop com .NET, que a gente chama de .NET, tá? Você vai clicar nessa opção apenas, só isso é o suficiente, porque aí você vai conseguir criar aplicativos, programas, né? Para o Windows, o Windows Forms, Form é como se fosse a janela de um programa aqui do seu computador, o modo console, que é aquela tela preta onde eu codifico quase como um prompt de comando, usando a nossa linguagem C Sharp, poderia usar Visual Basic, que já é uma linguagem um pouco mais antiga, e esse F Sharp, que vai usar a tecnologia .NET Core e o .NET Framework. Gente, resumidamente, quando abrir essa janela para vocês, vocês só vão ticar essa opção e acabou. É só isso. É que eu aqui tenho outros tics, outras marcações, porque eu também programo dispositivos móveis usando essa tecnologia que se escreve Xamarin, mas se fala Xamarin. É uma forma de você programar basicamente uma vez só, um código só, e ele já replica para iOS, para Android e também para Windows. É uma outra modalidade, é um outro papo. Esse aqui, desenvolvimento da plataforma universal Microsoft da Windows, é outro papo também. Para o primeiro módulo, para a técnica de programação, nós vamos usar esta opção aqui, tá bom? E é simplesmente você clicar nela, você provavelmente não vai ter essas opções aqui, é só o basicão, clicou uma vez aqui no desenvolvimento para desktop com .NET e acabou. Ele vai indicar para vocês qual é o espaço total que ele vai precisar
para mim ele não está indicando nada porque lembra que ele já está instalado no meu computador, tá? E aí você tem aqui duas opções, instalar durante o download ou baixar tudo e depois instalar. Eu recomendo que você deixe essa opção de instalar durante o download. Por quê? Dependendo da sua internet, dependendo do pacote de arquivos que o Visual Studio quer baixar, talvez tenha muitos dados e dependendo da internet pode demorar muito. O que ele faz? Ele vai baixando algumas coisas, enquanto ele vai baixando tudo, ele já pode instalar o começo do Visual Studio. Então ele consegue instalar alguns pacotes enquanto ele baixa outros. Isso economiza um pouco de tempo para vocês, tá? Você vai selecionar esse instalar durante o download e aí para vocês vai ter um botão que é de fato o download. É só selecionar aquilo e next, next, finish e acabou. Você de fato baixou o seu Visual Studio. Depois quando puder, você clica duas vezes no seu Visual Studio, ele vai abrir e aí a gente vai para as configurações, que isso vai ser um próximo vídeo, tá bom? Se qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.